Sabe quando a gente olha para as grandes cidades hoje em dia, fica difícil dizer onde uma termina e outra começa, né? O trânsito, o saneamento, a poluição, esses problemas não param na placa de bem-vindo. Eles cruzam os limites dos municípios e criam um desafio gigantesco. Afinal, como se administra um território que, na prática, é um só, mas que no papel pertence a várias prefeituras diferentes? Pois é, essa pergunta é o ponto central de todo esse quebra-cabeça. Quando os problemas urbanos se espalham assim, eles formam o que os especialistas chamam de região metropolitana. É basicamente uma mancha urbana gigante formada por várias cidades grudadas umas nas outras. Mas aí vem a questão de US$ 1 milhão. Se o problema é de todo mundo, de quem é responsabilidade de resolver? E é exatamente aí que o nó aperta. Porque veja bem, os problemas são regionais, mas o poder político é local. Cada prefeito, claro, cuida do seu município. Mas e o que está no meio? Quem cuida do transporte que cruza as cidades? Do lixo que vai de um lugar para o outro? Essa dinâmica levou a uma briga que foi parar na mais alta corte do país. Para tentar desembolar essa situação, o Supremo Tribunal Federal foi chamado para decidir um caso que fez história. Os ministros tiveram que mergulhar na Constituição para definir de uma vez por todas quais são os limites da autoridade metropolitana e responder aquela pergunta fundamental. No fim das contas, quem manda na metrópole? E no centro de todo esse debate jurídico tem um conceito-chave: as funções públicas de interesse comum, ou FPIC. O nome é meio técnico, eu sei, mas a ideia é simples. Pensa no transporte coletivo que passa por várias cidades. Isso é uma FPIC. São tarefas que, por natureza, um município sozinho não dá conta de resolver. Precisa ser uma solução em conjunto. O caso, que ficou conhecido como ADI 1842, colocou o tribunal numa verdadeira encruzilhada. De um lado, tinha o argumento de que o Estado, por ter uma visão mais ampla, deveria assumir o controle para garantir que os serviços funcionassem. Do outro lado, uma defesa forte da autonomia dos municípios, que é um pilar da nossa federação. O desafio era achar o equilíbrio. Lá dentro do tribunal, a divisão ficou bem clara. Uma parte defendia que o Estado deveria centralizar as decisões para coordenar tudo. Mas outra turma argumentou que isso seria passar por cima dos prefeitos e da autonomia local. Para eles, a solução não era transferir o poder, mas sim compartilhar as decisões. E essa frase do ministro Joaquim Barbosa resume perfeitamente a decisão final do STF. A conclusão foi que criar uma região metropolitana não é dar um cheque em branco para o Estado ignorar os prefeitos. Resumindo, problemas compartilhados exigem poder compartilhado. Simples assim. Bom, com a decisão do Supremo dizendo o que precisava ser feito, ainda faltava definir o como. E essa resposta veio em 2015, com uma lei federal que funciona como um manual de instruções para essa cooperação toda, o famoso Estatuto da Metrópole. O Estatuto tornou oficial um modelo com um nome chique: governança interfederativa. Parece complicado, mas a ideia é básica. Estados e municípios precisam, por lei, sentar na mesma mesa para planejar e executar juntos as soluções para os problemas comuns. Acabou aquela história de cada um por si. Mas como a lei faz isso acontecer na prática? Os analistas usam uma analogia ótima, a das cenouras, porretes e sermões. Os sermões são a parte da persuasão. A lei manda criar conselhos onde todo mundo participa. As cenouras, que seriam os incentivos em dinheiro, foram quase todas vetadas, o que é uma grande crítica à lei. Agora, os porretes, as punições, vieram com tudo. Governadores e prefeitos que não cooperarem podem até responder por improbidade administrativa. Ok, tudo isso parece muito bom na teoria, certo? Mas e no mundo real? Como funciona? Para a gente ver isso na prática, vamos dar uma olhada num caso bem concreto e recente: a briga pelo controle do transporte coletivo lá na região metropolitana de Goiânia. Então, antes da confusão toda, o poder no conselho que mandava no transporte era dividido desse jeito. Repara no ponto principal. O estado de Goiás e a capital, Goiânia, tinham exatamente o mesmo peso, 41,2% cada um. Isso criava um equilíbrio bem delicado, onde ninguém conseguia mandar sozinho. Foi aí que o governo do estado chegou com a proposta para reestruturar tudo. A prefeitura de Goiânia não gostou e votou contra. A votação deu empate. E como se resolve um empate desses? Com um voto de Minerva do presidente do conselho que, por ser indicado pelo governador, decidiu a favor da mudança. O resultado? Uma virada de mesa. Olha só a diferença. A fatia do estado pulou para quase 48%, enquanto a de Goiânia caiu para menos de 37%. Aquele equilíbrio de antes já era. A balança pendeu e pendeu com força para o lado do governo estadual.
As consequências práticas foram enormes. A empresa que gerencia o transporte saiu da alçada da prefeitura e foi para o controle do Estado. A escolha do presidente virou uma decisão exclusiva do governador, e o conselho ainda foi ampliado, com as novas vagas só reforçando a posição do Estado. Na prática, a gestão foi centralizada. E olha, o caso de Goiânia não é um ponto fora da curva. Ele é um retrato do desafio que a gente vê no Brasil inteiro. Como transformar a obrigação de cooperar, que está na lei, em uma prática de verdade, equilibrada, sem que um lado acabe engolindo o outro. A dificuldade não está só na disputa pelo poder, mas às vezes na falta de engajamento mesmo. Esse dado de um estudo de Belo Horizonte diz muito. Ele mostra que vários prefeitos, mesmo achando as decisões metropolitanas importantes, simplesmente não aparecem nas reuniões. E sem participação, não tem governança compartilhada que saia do papel. Isso tudo leva a um cenário que o pesquisador Fernando Abrúcio batizou de federalismo compartimentalizado. É uma ótima descrição. É como se cada governo vivesse na sua própria caixinha, com pouquíssima coordenação e um jogo de empurra constante. A lei existe, a estrutura está lá, mas a cultura da colaboração de verdade, essa ainda está engatinhando. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que é crucial para o futuro das nossas cidades. A lei e a decisão do Supremo montaram o palco para a cooperação. Mas a peça em si, a negociação justa, o equilíbrio de poder, ainda depende dos atores políticos. A grande questão que fica no ar é: como a gente pode garantir que esse poder compartilhado seja uma parceria de verdade, e não só mais uma disputa por controle?